Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é com elas, as mamães em home office. E nós temos aqui 4 convidadas, cada uma com as suas experiências, e vamos compreender como é que está esse momento para as mamães. Meu nome é Emerson Dias e antes de começar essa conversa, eu queria pedir a você 2 coisas. Claro, primeiro, nos acompanhar nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar o site anefac.org, conhecer o Anefac Educa e conhecer também a nossa grade de eventos. Para a primeira conversa, eu queria chamar a Alcione Gonçalves. A Alcione é Business Partner de RH da Canta e ela tem uma situação bastante particular porque ela foi mãe exatamente durante o período em que começou a quarentena. Foi mãe do Marcelinho. Alcione, conta pra gente primeiro, claro, bem-vinda aqui ao nosso podcast, e conta pra gente como é que foi essa situação. O Marcelinho está completando 1 mês, não é mesmo? Essa semana agora ele completa 1 mês e realmente tudo começou aí, eu já estava no finalzinho da gravidez, né, quando toda essa confusão aí no mundo começou e a gente agora está tentando lidar com tudo isso, né, como que a gente consegue, a gente já ia fazer uma quarentena forçada, né, porque ter um bebê recém-nascido já te obriga a ficar em casa. E já é quase que uma quarentena, até um pouco mais, porque a gente geralmente fica 2, 3 meses com o bebê mais em casa. Só que eu acho que o problema maior é a gente não poder receber a visita dos avós, dos tios, das primas. Está todo mundo muito ansioso para conhecê-lo. Ninguém conheceu até agora, né? Até por uma orientação médica, a gente está preservando tanto a saúde do bebê quanto a saúde dos avós, né? Que já são mais idosos e tudo mais, né? Então, frente a todo esse caos que está acontecendo no mundo, a gente está tentando olhar um lado mais positivo para não ficar mal, né? Para não ficar mais chateado do que a gente está, né? Sim. E o Marcelinho é o primeiro filho de vocês, né? Isso, é o primeiro filho. E do lado do meu marido, do Maurício, também é o primeiro neto. Então, tem uma ansiedade ainda maior. Porque a avó é avó de primeira viagem, os irmãos dele também são tios de primeira viagem, então está todo mundo bastante ansioso. Do lado da minha família, o Marcelinho já é o terceiro sobrinho, né, que seria a terceira criança, só que como as minhas sobrinhas já são crescidas, né, elas já são bem mais velhas, então ele também é o primeiro bebê aí depois de muito tempo sem nenhum bebê na família. Então também rola uma ansiedade para conhecê-lo. Mas, por enquanto, a gente está se preservando, tanto a nós quanto a nossa família, né? Então, tá todo mundo aí de quarentena, respeitando e ficando em casa. E Alcione, no finalzinho da gravidez, já se preparando para o parto, como é que foi a preparação de todo esse processo, já sabendo dessa situação de quarentena, de isolamento social? Como é que você recebeu essa notícia? Como é que vocês trabalharam isso? Como é que foi isso? A última consulta que a gente teve com a obstetra, já estava rolando um pouco mais forte a questão da pandemia, né? E aí a gente conversou bastante com ela, inclusive até uma das questões que a gente levantou era se a gente ia permanecer no mesmo hospital, porque o hospital que a gente teve o bebê é um hospital de referência, que muitos casos foram diagnosticados lá. Então a gente ficou com um pouco de medo se a gente ia continuar no mesmo hospital, porque era um hospital que recebia casos de corona e também é maternidade. E a gente até pensou assim, será que seria melhor a gente trocar e ir para uma maternidade que é exclusivamente maternidade? Mas aí, conversando com a médica, ela disse que os protocolos estavam sendo seguidos de uma forma bastante rigorosa pelo hospital. As entradas são separadas, então a entrada de doentes é diferente da entrada da maternidade, o que para a gente também já era bom, porque a gente não ia cruzar com as pessoas doentes no hospital. E o hospital também não estava recebendo visita nenhuma. Então a gente também, por um lado, a gente estava seguro, porque ninguém podia visitar, nem a minha família, mas também nem a família de nenhuma outra criança. Então, a gente sabia que não ia ter pessoas andando pelo hospital, né, de repente circulando de um lado para o outro.
Então, tudo foi muito discutido com a médica quando tudo isso estava já acontecendo, né? Então, a gente decidiu manter o mesmo hospital por todas por todos esses protocolos, né? Que a própria médica disse que eles estavam seguindo. E aí, então, ele ia nascer no dia 30 de março, mas ele adiantou uma semana. Tanto que quando a gente teve a consulta com a médica, a gente até falou, será que não seria bom já adiantar? Porque a gente já sabia que ia ser cesárea, eu estava ainda tenho miomas, né? E era um pouco mais arriscado fazer o parto normal. E aí, no final, ele acabou adiantando, então ele nasceu uma semana antes. E aí, quando a gente entrou no hospital, a gente já percebeu que tudo estava bastante diferente, assim, né? As pessoas já respeitando o distanciamento, já com todo mundo com máscara, não tendo visita, então estava tudo bastante já diferente. Então, desde o começo, ainda eu grávida, até mesmo o parto, tudo já foi feito de uma forma bastante diferente, respeitando, né, todo esse caos que a gente está vivendo. Sim. E você falou, Cione, aí de tudo está sendo adaptado ao seu momento, né? E aí, mãe de primeira viagem, como é que tá essa adaptação? Muito tutorial, muitos vídeos na internet para aprender, como é que tá essa rotina? Então, a rotina, assim, como mãe mesmo, tá tranquilo, né? Porque, assim, a mãe de primeira viagem, mas eu já tive muitos bebês na família, então a gente está se dando super bem aqui. A única coisa que está bem diferente é a questão do ir e vir, né? Que a gente não está abusando mesmo, a gente está ficando em casa. Então, os nossos melhores amigos agora são aplicativos de delivery, né? Todos eles a gente está usando, testando, e a gente está fazendo tudo por delivery. Então, acho que nós somos, o casal do prédio que mais demanda a portaria, porque a todo momento eles ligam para a gente e falam assim, olha, chegou mais uma encomenda, chegou mais uma encomenda. Então, a gente está comprando tudo pela internet, seja suprimentos para o bebê, para nós, comida mesmo, a gente também está pedindo bastante delivery, seja comida pronta, seja de mercado ou de feira, tudo a gente está usando os aplicativos. E eu acho que a internet está ajudando a gente a passar por tudo isso de duas formas. A primeira é a questão de deliveries e para a gente poder sobreviver. Então, ainda bem que os entregadores não estão de quarentena, porque eles pelo menos estão ajudando a gente a ter tudo isso abastecido, né? E do outro lado também tendo a internet como nossa aliada para fazer vídeos, para fazer lives para a família. Então, todo mundo conhece muito o Marcelinho, mas através dos vídeos, de foto, de lives que a gente faz para a família. Então, seja do banho, da troca da fralda, da hora da mamadeira, ou do momento que ele está dormindo, a gente usa muito a internet para que todo mundo conheça e participe um pouquinho desse primeiro mês dele, né? Então, acho que a adaptação maior é isso, fazer com que todas essas ferramentas que a gente tem sejam nossas aliadas nesse momento, né? Tá certo. Marcelinho, então, já tá mandando muito nudes por aí, né? Tá, ele já tá tendo vários nudes. A gente acaba não mandando tantos nudes, né? Pra não expor o bebê, tadinha. Mas a gente tá mandando muitas fotos. Hoje eu tava organizando as fotos, a gente tem quase 800 fotos do neném já. E ele não tem um mês, né? Então, vai fazer um mês agora, dia 23, na próxima quinta-feira. Então, nesse momento é o que a gente tem como uma fonte, né, para que os avós, os primos, as tias, todo mundo fique um pouco menos distante nesse momento, né? Sim. Cione, já agradeço a sua participação aqui, a sua colaboração no nosso podcast. E eu queria que você deixasse uma mensagem para uma mamãe, né, que está aí na iminência de também ser mãe neste momento de Covid-19 e que vai passar pelo desafio que você está passando aí no último mês. Eu acho que seriam duas mensagens, né? A primeira é viva o momento, sabe? Quando você é mãe, os momentos que acontecem com o bebê ali, as trocas, né? Aquela troca de olhar, aquela pele com pele. Então, aquilo não vai voltar mais, seja num momento difícil como esse, seja num momento normal, como a gente estava vivendo há 2, 3 meses atrás.
Então, o primeiro conselho é assim, viva completamente o presente. Não pensa tanto no futuro agora, a gente não sabe, as incertezas estão aí todas escancaradas, né? Então, viva muito cada momento que você tiver com seu bebê, com seu marido, esse momento junto, assim, acho que é um presente mesmo de Deus para que você viva. E o segundo conselho é, tudo passa, né? Então, as madrugadas mal dormidas vão passar, os momentos de cólica que ele não para de chorar vai passar, as suas olheiras vão passar. Então, parece que é muito poético falar, porque a maternidade real não é fácil, é bem difícil, mas tudo vai passar. Então, acho que é viva o presente e não esqueça que tudo passa. Muito bem. Essa foi Alcione Gonçalves, mãe há um mês, né? E está passando por isso aí, nesta situação de Covid-19, contribuindo com a gente aqui com o nosso podcast especial, Elas, as Mamães em Home Office. E a nossa conversa agora é com a Kelly Guzmão. A Kelly Guzmão, ela é CPO, Chief People Officer da Warren, e vai nos contar aqui como é que está sendo o seu home office. Kelly, prazer recebê-la aqui no podcast da ANEFAC. O prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Kelly, quantos filhos você tem? Eu tenho 2, eu tenho o Antônio de 5 e a Serena de 3. E como é que eles estão se saindo neste home office? Olha, eles estão adorando, né? Estão adorando ter o pai e a mãe em casa o tempo inteiro, em tempo integral, porque realmente a gente trabalha muito e a gente terceiriza bastante com a escola, né? Então, eles ficam bastante tempo estudando fora e eles estão bem contentes com a nossa estadia em casa. E você já fazia home office ou foi a sua primeira experiência? Não, na verdade eu sempre fui bem contra o home office e olha, eu vou ter que te dizer que eu mordi a língua, porque já me acostumei, já estou habituada no home office e mudei totalmente a minha mentalidade. Eu acho que o home office funciona assim. É mesmo? E como é que tá as experiências aí? Tem alguma história muito marcante? Como é que tem sido esse desafio para você? Então, nós somos uma empresa de mais de 230 pessoas, né? Então, o que acontece? Quando a gente muda a rotina, toda mudança gera desconforto, né? Gera dor. E realmente, quando a gente tem que mudar um grupo de pessoas tão grande, é bem mais complicado. Então, primeiro a gente tem que fazer aquele mindset, né? Aquele movimento mais emocional, mais psicológico para as pessoas se sentirem acolhidas e terem, talvez, uma transição nessa mudança um pouco menos dolorosa. Mas eu acho que esses são os desafios da vida, né? As mudanças acontecem o tempo inteiro, então foi mais um exercício aí para a gente treinar a maneira como a gente reage aos imprevistos da vida, né? Sim. Qual o tamanho da sua equipe, Kelly? A minha equipe tem 8 pessoas. Mas a empresa toda está com mais de 230 pessoas e a gente está com uma expectativa de 80 vagas até o final do ano. A gente está com 15 vagas abertas agora enfim, como nós somos uma plataforma de investimentos e a gente trabalha com tecnologia, a gente tem essa demanda muito grande, né, de avanço tecnológico, então a gente não demitiu ninguém, ainda bem que a gente não teve que fazer nenhum corte. A gente, bem pelo contrário, está numa posição, a gente até aderiu à causa não demita, então a gente está numa situação bem privilegiada, digamos assim, no quesito de até realocando pessoas que foram desligadas de outras empresas, a gente tem acesso a todas as listas, dos nomes, dos contatos e está trazendo para dentro. Legal. Fala um pouquinho da Warren. O que faz a Warren? Como nasceu a Warren? Como é que tem sido essa experiência? Bom, a Warren ela nasceu para resolver 2 problemas, né? Porque a Warren é uma plataforma de investimentos e ela nasceu para resolver 2 problemas do mundo de investimentos. O primeiro problema é a complexidade. Investir é difícil, é uma sopa de letrinhas, é extremamente complexo tu decidir qual produto investir, qual produto colocar teu dinheiro. E por causa do primeiro problema, existe o segundo, que é o conflito de interesse. Porque é difícil, então tu vai delegar essa função a alguém que tu acha que sabe, né, quais são os melhores produtos do mercado. Então surgiu a Warren. A Warren é uma plataforma onde ela
traça o teu perfil de investidor e tu pode investir através dos teus objetivos, por exemplo, aposentadoria, volta ao mundo, faculdade das crianças. Então, cada objetivo ou cada meta de vida que tu tens, a Warren vai construir uma carteira administrada para aquele teu objetivo. Legal. E a Warren é uma empresa brasileira? A Warren é uma empresa brasileira. Ela nasceu nos Estados Unidos, a ideia surgiu em 2014. Ela era, até em 2015, nós fomos para a maior feira de tecnologia em Las Vegas, chamada Collision. E dentre 500 empresas que tinham lá, nós acabamos sendo eleita uma das top 10 do evento. Então, super valorizou e confirmou que o que a gente estava fazendo fazia sentido. E daí, quando a gente estava para implementar o negócio nos Estados Unidos, surgiu uma mudança de regulamentação no mercado financeiro brasileiro e a gente viu uma oportunidade e aí em 2016 a gente desembarcou no Brasil e constituiu a empresa aqui. Legal. E esse Warren tem alguma origem específica? O nome? Então, como a gente estava nos Estados Unidos quando a gente teve essa ideia, a gente precisava de um nome próprio. Poderia ser João, Paulo, mas como a gente estava nos Estados Unidos, Warren é um nome muito comum nos Estados Unidos. Nós pensamos, bom, como a gente está fazendo a plataforma de investimentos como um robô advisor, a gente precisa de um nome, né, para ficar uma coisa mais intimista, tu conversar com o teu assessor online ali. E aí, então, surgiu o nome Warren, porque no Financial District em Nova York tem uma rua chamada Warren Street. E aí nós passamos lá, vimos a rua Warren, a gente pensou, Warren é um nome bom. E também tem o Warren Buffett, né, que é o maior empresário, um dos maiores empresários, um dos homens mais ricos do mundo e o maior filantrópico também do planeta. O oráculo de Omaha, né? Kelly, como é que está a gestão das pessoas à distância aí? Como é que você tem feito no dia a dia? Como é que está isso? Olha, eu vou te dizer que até festa online a gente já fez. A gente... Churrasco não? Churrasco gaúcho não? Não, mas tu sabe o que a gente fez? A gente teve uma comemoração agora em março, que foi os 3 anos de Warren. A gente teve uma comemoração, eu mandei cerveja para 230 endereços no Brasil inteiro. E nós estamos em Porto Alegre. O próximo você já nota aqui o pessoal do podcast Anefac, né? Tá, vai ser agora em maio. Vai ser agora em maio, porque a gente não vai voltar tão cedo, até quando tudo estiver 100% seguro. Enquanto isso, a ordem é ficar em casa. E então nós mandamos cerveja para todo mundo, a gente fez uma festa, entrou todo mundo no Hangouts, eram 230 pessoas falando, a gente, enfim, teve as pessoas ficaram embriagadas online. Então, a gente pensou assim, imagina se fosse presencial, né? Ia ser épico. Legal. Kelly, muito prazer falar contigo. E antes de encerrar essa conversa, desse podcast especial, Elas, as Mamães em Home Office, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, sobre que está nessa mesma condição, né? De ser mãe, de ser executiva, ter que lidar com gente à distância, e todos esses desafios que você está tendo aí. Olha, a minha mensagem, eu acho que é uma mensagem para mim também, porque é uma luta minha constante em busca de paciência. Eu acho que a gente tem que ter paciência, a gente tem que respirar fundo, a gente tem que dar atenção, eu tenho que dar atenção para 230 pessoas, eu tenho que dar atenção para esses 2 pequenos seres humanos que me demandam também bastante atenção. E às vezes parece que é impossível, mas a gente tem que respirar fundo e ter paciência e continuar indo em frente, porque vai dar certo e vai ficar tudo bem. Muito bem, muito obrigado, Kelly, pela sua participação. Esta foi a história de Kelly Guzmão da Warren. E a gente segue aqui no nosso podcast. Dando continuidade ao nosso podcast especial Elas, as Mamães em Home Office, nós recebemos agora a Thaís de Jorno. Thaís é presidente executiva do Cicobi Sicrés, cooperativa de crédito. 2 filhos, um casal e também está em home office. Thaís, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer. Thaís, você tem filhos de 5 e 8 anos, é isso? Isso, um casal. Um casal.
Como é o nome deles? Fábio e Lalá. Fábio e Lalá, muito bem. Fábio e Lalá estão dando muito trabalho nesse período de home office? Olha, eu vou te dizer que eles tiveram alguns ciclos, assim como eu. Então, teve um primeiro ciclo que foi férias, né? Então, foi aquela bagunça, a gente ainda tinha algumas coisas semi-abertas, então eu conseguia comprar cartolina e todos os dias a gente inventar alguma coisa de trabalhar fazendo máscara e tal. E depois eles mudaram para um segundo ciclo que já foi mais numa linha de questionamento, né? O que está acontecendo? Por que que você está trabalhando? A gente não está de férias. Você não pode brincar com a gente, mas a gente também não está na nossa rotina, né? Então veio um ciclo assim mais de da gente ter que fazer um alinhamento, conversar mais. Daí depois eu noto que teve um ciclo tédio, assim, um ciclo de não querer tirar pijama, né? Um ciclo televisão demais, um ciclo, poxa, que saco, tudo isso. E o último ciclo, eu acho, né? A gente não sabe até quando vai isso, mas eu sinto que a gente está vivenciando agora aqui, eu com eles, um ciclo de mais colaboração, um ciclo de um poder. Está difícil para todo mundo, então como é que eu consigo ajudar a mamãe? Como é que a mamãe consegue ajudar a gente? E eles estão entendendo um pouco melhor o que é o meu trabalho. Acho que isso é super importante, né? Então, não dá para dizer que foi sempre igual. Acho que a gente está passando por várias metamorfoses mesmo nesse período de uma mudança de rotina muito inesperada, né? É mais ou menos isso. Ô, Thaís, e você, presidente executiva, né, de uma cooperativa de crédito, você tem uma equipe grande aí também, né? Tem uma equipe grande, gente. Pode falar. É um outro desafio, né? Porque fazer uma gestão à distância. Eu não tinha o hábito de fazer home office, porque eu gosto de acordar, eu tenho uma rotina muito certa, né? Eu acordava cedo, ia à academia, voltava, tomava café com os meus filhos e meu marido, deixava as crianças na escola, ia trabalhar. Então, assim, era tudo muito... Eu viajo bastante a trabalho, então, assim, era tudo muito certinho, a agenda era muito organizada. E, de repente, tirar tudo isso e fazer uma gestão à distância foi desafiador, né? Para não dizer outra coisa. Mas eu sinto que, de alguma forma, eu até escrevi sobre isso esses dias, eu me sinto mais próxima da minha equipe no isolamento do que quando eu estava no escritório. Porque eu acho que lá a gente usa de uma estrutura, né? Você está ali no seu ar-condicionado, com a sua assessoria, com a hierarquia das lideranças, e isso acaba distanciando um pouco a gente em cargo mais estratégico da base. Mas nesse momento de não deixar a peteca cair, foi um momento que a gente no grupo de WhatsApp, todo mundo é igual, a gente esquece hierarquia e eu estou transitando entre estratégico, tático, operacional e conversando com as pessoas lá da ponta, de Presidente Prudente, de lugares distantes, né? Pessoas que eu já não tinha uma comunicação próxima. Então, eu acho que esse home office, para mim, o isolamento me aproximou da minha equipe e eu tenho aprendido muito, dialogado muito com eles, faço boletim toda segunda-feira no nosso grupo de WhatsApp, né, fazendo o fechamento dos números, acompanhando produtividade. Então, ele está desafiador, mas eu tenho aprendido bastante. Entendi. Acho que uma coisa que você me falou aí parece um pouco quando a pessoa sofre alguma perda de algum sentido e ela precisa depurar o outro sentido de uma forma mais eficaz, né? Acho que nessa linha que a sua fala me remeteu aqui. Mas Thaís, eu queria pegar um pouco da sua experiência em cooperativa, né? Você tem um histórico longo aí neste mercado, vamos chamar assim, e cooperativa sempre foi uma coisa talvez mais humanizada do que indústrias, né? Do que empresas, né? Formalmente como conhecida. Como é que está nesse momento essa questão do crédito, essa questão do cooperativismo? Como é que você está vendo os movimentos, seja na concessão, seja com os cooperados? Como é que está esse relacionamento, de uma forma geral, especificamente para este mercado? Olha, é uma boa pergunta, porque foi tirando toda a questão negativa da pandemia, né, a gente entende que existe por trás disso
um almejar de uma nova economia, de uma economia mais colaborativa, né, mais sustentável. E um dos pilares do cooperativismo é justamente esse, né? É a gente trabalhar, fazer negócio, é uma empresa. Por mais que não tenha que gerar lucro, se a gente não der resultado, não der rentabilidade, você não tem o seu cooperado, né? Que é o cliente. Então, eu digo que é uma empresa, tem que ser administrada com todo o profissionalismo, tem que gerar resultados, sim. Eu acho que isso é até mais desafiador, resultado, do que lucro. Mas a gente tem tido muita procura, justamente por essa carência das pessoas de terem serviços financeiros de uma forma com mais propósito, mais humanizada. Então, a primeira coisa que a gente fez no início da pandemia foi criar um hashtag Tamo Junto, que é um projeto do Sicoob Secret, já com o nosso pacote de medidas. Então, quando os bancos lançaram aquela carência de primeira parcela para 60 dias, nós lançamos para 90 dias. As taxas sempre infinitamente mais baixas do que o mercado financeiro pratica. A questão de dicas para as pessoas também, a questão da parceria com o BNDES, que a gente está conseguindo atender muitas empresas PJ para manter a folha de pagamento dessas empresas, para que as empresas possam ter fôlego, porque tudo que a gente precisa numa crise é de fôlego, para não acontecer as demissões. Então, a gente tem um pacote de medidas, eu falo que a gente já trabalha num pacote de medidas mais humanizado, mas a gente conseguiu potencializar nesse momento e as pessoas olharem para o cooperativismo de uma forma geral, né, especialmente de crédito, como uma solução assim, olha, hashtag Tamo Junto mesmo, né? Um depende do outro, porque é uma sociedade de pessoas. Para o CNPJ existir, a gente tem que ter os cooperados, né? E para os cooperados serem cooperados, tem que ter a cooperativa. Então, mais do que nunca, eu vejo que tem esse casamento mais fortalecido, não só no pacote de medidas e nas operações que a gente está fazendo, adiando o vencimento do plástico dos cartões de débito e crédito, fazendo uma série de medidas financeiras. Mas, mais do que isso, é a questão do relacionamento mesmo. É o respeito, é ligar para o nosso cooperado, como é que você está fazendo a sua travessia, você precisa de alguma coisa, o que a sua cooperativa, o que esse Sicoob Secret pode fazer por você nesse momento. Então, essa aproximação está muito intensa. Legal. Muito bom. E tudo isso do home office, né? Bom, Thaís, a gente sempre tem pedido aqui para as mamães deixarem uma mensagem, né? Como mãe, como executiva, em home office, uma mensagem positiva desse grande desafio para outras mamães, né? E outras pessoas que estão escutando e nos vendo aqui neste podcast. O que você nos diria? Olha, eu digo que a gente está vivendo uma oportunidade, nós, mães, porque, pelo menos eu, que sempre gostei muito de trabalhar, acabava as licenças maternidades, né? Assim que acabavam, os meus filhos já iam com 5 meses para o berçário, e a gente tinha o tempo de ficar junto mesmo em férias, que não é uma rotina normal de casa, né? Então, eu acho que é uma oportunidade da gente poder se aproximar das nossas crianças, estreitar, ter mais cumplicidade, entender esse universo. Para mim, está sendo bonito, está sendo desafiador, mas, ao mesmo tempo, um momento que vai ficar muito marcado na vida dos meus filhos, na minha vida, na vida do meu marido, no sentido da gente trabalhar a questão da resiliência deles, porque eu acho que a gente tem ficado muito voltado para os adultos, né? O estresse da mãe no home office, mas essas crianças também, não dá para a gente negar que são heroínas. Elas também estão vivendo o estresse da mãe e do pai, elas também deixaram de ir à escola, também perderam a rotina delas, né? E mesmo sem entender muito bem tudo que está acontecendo. Então, a minha mensagem é que a gente possa olhar para tudo, exigindo um pouco menos assim de excelência, né? Eu sofri no começo porque eu queria ser uma super profissional, mas uma super mãe, uma super professora, porque as escolas demoraram para decretar férias, e uma super dona de casa e cozinhar, não dá, é impossível, né? Então hoje eu baixei essa bola, estou olhando tudo assim mais devagarinho, principalmente para os meus filhos, entendendo assim, eu vou ser o melhor possível, eu vou fazer um malabares aqui para não deixar nenhuma peteca cair.
mas eu não vou também puxar para mim um nível de excelência que esse momento não permite e que eu possa ter um problema aí de emocional, né? Então, assim, é a gente fazer o que dá, fazer com amor, respeitar esse momento e não nada com essa aproximação com a nossa família. Muito bem, essas foram as palavras de Thaís de Giorno, ela é presidente executiva do Sicoob Secres, Cooperativa de Crédito, participando aqui com a gente do podcast Momento ANEFAC especial, elas, as mamães no home office. Dando continuidade, é Luciana Tortorelli, ela é diretora de marca exclusiva na RD, Raia Drogasil. Luciana, bem-vinda ao nosso podcast, prazer em recebê-la. Oi, Emerson. Oi, pessoal que está acompanhando a gente. Luciana, qual é o seu maior desafio neste período de home office? O desafio é conciliar trabalho, casa, filhos, aparência, né? Porque afinal a gente está fazendo vídeo toda hora com reuniões com fornecedores, com o time. Eu acho que esse foi o maior desafio no início, né? Mas a gente vai se adaptando. Mas não foi fácil não, te confesso. Pegando esse lado de aparência, isso é um desafio que algumas mulheres vêm relatando, né? A gente fica um pouco mais à vontade em casa para poder, eventualmente, preparar alguma refeição, né? Até dar de repente, aquele famoso tapa na casa e, na sequência, ter que fazer uma apresentação e aparecer lá. Isso é um grande desafio, a parte de vestimenta para as mulheres, né? É um super desafio, mas eu vou te falar que eu tenho mantido a minha rotina como se eu estivesse indo para o escritório, né? Então eu acordo, me arrumo, passo maquiagem, sento no escritório, trabalho, paro para almoçar, volto e o que eu tiver que fazer da casa vai ser ou à noite ou logo cedo. Porque senão eu perco o fio da meada, aí eu me atrapalho. Então eu acho que essa rotina está me ajudando bastante. Está sendo boa. Manter a rotina. E Luciana, os seus filhos têm quais idades? Eu tenho um de 13 e um de 15. E você sabe que no muito final trabalho? Não, eles estão me ajudando bastante, viu? Eu te confesso que eles estão até cuidando de mim, tá sendo bem bacana. Porque eles também estão fazendo, né, a escola aqui à distância. Então eles têm a grade deles, um é de manhã, o outro à tarde. Então eles estão sempre ocupados. E no começo realmente foi confuso, mas agora acho que a gente acertou aqui as tarefas, né, de todo mundo. E eles têm me ajudado bastante. De vez em quando eles vêm aqui e me perguntam: mãe, você está em call? Quer um café? É muito legal. Eu acho que foi legal para essa dinâmica familiar. Aí mudou bastante. E você já tinha tido experiências de home office anteriormente? Não, nunca tinha tido. E principalmente home office sem ajuda em casa, né? Porque uma coisa é você trabalhar e ter alguém aqui ajudando. A moça que trabalha comigo é super parceira minha, está comigo há anos. Outra coisa é ficar em casa sem ninguém e ter que tocar o dia a dia, né? Tocar o bumbo aqui. É uma experiência super diferente. E surgiu alguma história engraçada que você possa nos contar? Nossa, teve. Olha, o primeiro dia que eu entrei em home office foi uma quarta-feira. Então eu me organizei aqui com a moça que trabalha em casa, pedi para ela deixar tudo pronto. Falei, deixa a comida pronta para a semana, eu vou me organizando, esquentando e a gente se adapta. Então na quarta-feira eu acordei, eu fui na cozinha, a geladeira estava quebrada. Eu perdi tudo que tinha na geladeira e no freezer. Eu comecei a entrar em desespero, porque eu tinha que logo entrar em reunião e a gente todo dia na RD tem uma reunião que começa meio-dia e termina 1h30. Então é bem no horário do almoço. Então eu tenho que me programar antes, né, com a turma. Aquilo foi um caos. Eu não tinha onde guardar comida, tudo estragando. Eu ligava na assistência técnica, não tinha ninguém para atender naquele momento. Bom, conclusão, eu passei quarta noite, quinta e sexta pedindo comida, delivery, até me adaptar aqui, porque eu também não sou grande cozinheira, tá? Então eu tive que me adaptar ao que fazer. Aí no sábado veio assistência técnica, arrumou tudo, mas olha, você sabe que disso saiu uma coisa boa, eu tive que me virar na cozinha e tô gostando de cozinhar. Por incrível que pareça, eu me achei aí. É legal. E com filhos jovens, 13 e 15 anos, digamos que eles estão gostando de ter essa mãe cozinhando aí, né? Eles estão adorando e comem bem, né? Você sabe, né? Menino, nessa idade, come super bem. Então, as quantidades aqui são grandes, mas está sendo bem legal porque eles estão me ajudando, né? E eu acho que esse é um momento que a gente fica junto que está sendo bem legal, bem bacana. Sim. Luciana, e desafios em relação à equipe? Fazer gestão de pessoas à distância, como tem sido?
Você sabe que a RD proporcionou para a gente aí um sistema muito bom de home office, então a gente não tem, está conseguindo trabalhar muito bem, a equipe está super dedicada, assim, muito legal. E eu não digo dedicada passando do horário de trabalho, mas dedicada em engajada, em resolvendo os problemas. A gente, uma vez por semana, faz uma reunião todos, né, onde a gente coloca os pontos, vai acertando. E é muito bacana essa interação. É difícil porque a gente acaba invadindo a casa das pessoas, né, com esse negócio de home office. No começo é estranho, mas depois a gente se adapta. Existem os barulhos externos mesmo, o cachorro que late, é o bebê que chora. Eu acho que isso tudo faz parte. E está sendo bem bacana essa adaptação com o time. Tá certo. E uma mensagem de mãe executiva que está enfrentando esse desafio de home office para quem está nos ouvindo e se reconhece na sua história. Eu acho que não tem certo e errado. Eu acho que toda mulher aqui tem que se adaptar à rotina familiar. Cada uma tem uma rotina e eu acho que a melhor coisa a fazer é se adaptar a essa rotina. E eu brinco aqui em casa que não é bem home office, né? É home office, home cooking, home cleaning, home tudo, né? Porque a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Mas o mais importante é a gente se adaptar porque o mundo vai mudar. Então, a gente começando a se adaptar com essa vida em casa, a gente se adapta com tudo que tem por vir aí de novo. É bem mais fácil. Tá certo. Esta foi Luciana Tortorelli, ela é diretora de marca exclusiva na RD Raia Drogasil. Luciana, muito obrigado pela sua contribuição aqui no nosso podcast. Obrigada a você pelo bate-papo. Espero que eu tenha ajudado aí todas as mães que estão enfrentando esse home office. Um abraço para todo mundo. Bom, então chegamos ao final deste podcast especial, Elas, as mamães em home office. Nós escutamos aqui a conversa da Alcione, que trouxe a questão da maternidade recente e como ter um filho neste momento da crise da Covid-19. Também falamos com a Kelly, que nos trouxe a empresa Warren, falando da questão de toda essa, de lidar com os negócios à distância, a convivência com o filho em casa, com o marido. E também falamos com a Thaís, que trouxe aqui uma visão do mundo do cooperativismo e também falando sobre seus desafios em gestão, em cuidar dos filhos em casa, também a sua convivência. E fechamos essa conversa com a Luciana Tortorello, que é diretora de marca própria da Raia Drogasil, que trouxe aqui, inclusive, a nossa história da geladeira que quebrou. E olha só que interessante, a geladeira quebrou, mas a Kelly Guzmão nos falou que, olha só, entregaram cervejas geladas para todos. Que histórias incríveis, essas histórias que ouvimos aqui no podcast Momento ANEFAC, com elas, as mamães em home office. Eu sou Emerson Dias, fico por aqui. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos, colegas de trabalho, seus familiares e, claro, todas as mamães. Não se esqueça também de acompanhar a ANEFAC nas redes sociais, acessar o nosso site anefac.org e conhecer a nossa grade de eventos. Eu volto contigo no próximo episódio do podcast Momento ANEFAC.